ou seja o que for que pudesse ser. He was nobody worthy. Não havia ninguém digno. And he couldn't be an angel because he had to be a kinsman. He had to be a man. E ele não podia ser um anjo, porque tinha que ser um parente. Ele tinha que ser um homem. Then God himself become a kinsman by taking on a human flesh to the virgin birth. Então, Deus mesmo se tornou um parente, revestindo-se de carne humana, através de um nascimento virginal. And he shed his blood. That wasn't the blood of a Jew. E ele derramou seu sangue. Aquele não era o sangue de um judeu. It wasn't the blood of a Gentile. Não era o sangue de um gentil. It was the blood of God. Era o sangue de Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 10, versículo 37. São João 10, 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Grande Criador, Sua palavra mesmo diz que a fé sem as obras é morta. Por isso, cada um de nós temos que manifestar estas obras. E a gente quer descobrir quais obras hoje temos que manifestar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O que é um selo? A estatura de um varão perfeito, parágrafo 27. Essa mensagem foi pregada em 62. Mas aqui mesmo, o irmão Brana fala sobre o selo. O parágrafo 27, quero só uma parte do parágrafo que vai ser o suficiente para o título da mensagem. Ele diz: agora Pedro está dizendo aqui como é que nós devemos ser participantes da natureza divina.
Agora, cada um de nós estamos tratando de crescer na estatura de Deus. Depois dos 7 selos. Então, naquele tempo, no tempo da abertura do 7º selo. Agora, todos nós sabemos o que é um selo. É a saída de um ministério. Só isso daqui dá para a nossa meditação. O que é um selo? É a saída de um ministério. Você pode tomar todos os selos e ver a saída de um ministério em cada selo. Mas no 7º selo não dá para ver, porque é silêncio. É o dia e a hora da vinda do Senhor em carne humana. Não é o dia e a hora do arrebatamento. É bom a gente ficar ciente disto. Não é dia e hora do arrebatamento, é dia e hora da vinda do Senhor em carne humana. É dia e hora da vinda do Filho. Este que é o 7º selo. Então as pessoas veem tudo. E não veem o ministério que revelou todos os selos. É interessante isso. Se vê o ministério de Paulo no 1º selo. Paulo estava falando isso aos Tessalonicenses. O irmão Branham diz que Paulo estava falando sobre aquele selo, sobre o 1º selo. Ele estava falando do homem do pecado, da perdição. Isto não aconteceria no seu dia. A manifestação daquilo seria nos últimos dias. Mas já no 1º selo, ele estava falando desse homem da perdição, o homem do pecado. Então essas coisas alimentam, qualquer pedacinho da mensagem alimenta a gente. É porque a gente está cheia com a mensagem, tomar um pedacinho alimenta. Não é aquela coisa que nós precisamos muito. Quem está ouvindo pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, a pessoa precisa de muita coisa. Por isso, a gente fica admirado de ver uma pessoa que diz: eu escutei 3 CD hoje. O outro diz: eu escutei o dia inteiro. Dá para admirar. Mas eles estavam precisando se reencher. Começando a encher. Agora você já ouviu bastante, já tem muito alimento. Com mais um pouquinho, já está bom. Né? Um pouquinho de alimento já está bom. Aquilo te alimenta, te mantém. O que você ouve hoje mantém você alimentado. Isso que é bom. Então, o irmão Branham está falando aqui em dezembro, creio que é dezembro mesmo, de outubro, 14 de outubro de 62, pregando esta mensagem, a estatura de um homem perfeito. E ele já estava falando o que aconteceria no 7º selo. Irmão Branham tinha isso em si, em 62, porque você vê a mensagem Senhores, é este o tempo, 204 a 206, irmão Branham está mostrando que cada mensageiro representa um selo. Então, irmão Branham sabia disto antes. Ele só não podia falar. Mas ele sabia que ele era o mensageiro do 7º selo. Mas ele não podia dizer eu, porque era a mensagem daquele dia e hora que ninguém sabia. Passou o tempo, eles não ficaram sabendo. No dia eles não ficaram sabendo. Depois que passou o dia e hora, mês e ano, eles ainda não ficaram sabendo. Era a manifestação de Deus em carne. Agora, tem que se separar bem. A gente tem pregado isso, tem procurado instruir as pessoas nisso, que você tem que fazer uma diferença, ver a diferença da manifestação de Deus em carne
e depois de Jesus Cristo vir te buscar no arrebatamento. A manifestação de Deus em carne, ele não veio te buscar para o céu, ele veio te buscar para o ministério do Filho do Homem. Agora, quando ele vem para poder buscar o seu povo, ele virá nos ares. Quando ele veio para manifestar para o seu povo, ele veio na terra. Por isso nós temos a vinda dele na terra 2 vezes, humano. Mas nós temos essa vinda aqui agora, ela é espiritual. Mas você vai ver que uma vinda é para manifestar o nome de salvação. Já para a segunda vinda, na terra, como homem, outra vez, filho do homem, Lucas 17, 26 a 30, Malaquias 4, Apocalipse 10, de 1 a 7 e outras escrituras, aquilo estava manifestando o novo nome. Essa operação agora era de novo nome, não era mais do nome. Por isso, quando chamaram ele de Jesus, disseram: nós professamos nossa fé em ti como o Senhor Jesus Cristo. Ele parou de pregar, porque não era o Senhor Jesus Cristo, era o ministério do novo nome, do Senhor Jesus Cristo. Então eles confundiam até no parágrafo 38 ao 40 da era de Laodiceia. Irmão Branham diz: este mensageiro do último dia terá um certo grau de poder ante o Senhor, que as pessoas o confundirão com o próprio Jesus Cristo. Não vá você crer nisto. Ele não é Jesus Cristo, ele é o seu profeta. Quer dizer, ele foi claro em mostrar isso, que as pessoas não podiam ver nos dias do irmão Branham a manifestação do novo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, era aquele mesmo Senhor Jesus num outro corpo aqui, na manifestação de Filho do Homem. É guardar que Filho do Homem sempre é uma carne. E aí você tem que voltar às mensagens do irmão Branham e ouvi-lo dizer: ele manifestou este ministério messiânico aos judeus e aos samaritanos, mas nunca aos gentios. E nesse dia, então, ele manifesta aos gentios. Hoje tem se cumprido essa escritura. Leia para você entender melhor, porque é a escritura que fala do dia. Hoje tem se cumprido essa escritura da manifestação de Deus no entardecer. Fica a pergunta: por que Deus manifestar no entardecer, no amanhecer, no entardecer? Para quê? É porque no amanhecer ele veio te salvar, no entardecer ele veio dar a revelação aos que ele salvou. Quer dizer, se você não sente-se um salvo, uma salva dele, não pode nem receber a mensagem de revelação nesse dia. E a gente nota que não é para qualquer um, a gente quer dar para os outros. Come, é bom demais. É bom, mas para quem é revelado. É bom, mas para quem pertence àquela mensagem naquele dia. Cada tempo Deus tem um mensageiro e o seu povo. Você tem que ser agradecido que você é do mensageiro Branham, povo de Branham. Cada tempo Deus teve Paulo. Agora o povo da primeira era não podia ser aperfeiçoado sem nós. É Bíblia ou não? Hebreus 11:40. Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O irmão Branham tomou eles sem nós. Que você lê os heróis da fé do Antigo Testamento, para que eles sem Cristo também não pudessem ser aperfeiçoados. Eles foram aperfeiçoados em Cristo, aí ressuscitaram. Agora, durante 7 eras da igreja, irmão Branham vem e usa o mesmo versículo, Hebreus 11:40, para que estes, ou eles sem nós, não fossem aperfeiçoados.
Então, desde a primeira era até a sétima era, eles não podem ser aperfeiçoados sem nós, sem a mensagem do sétimo selo, do sétimo anjo, porque esta mensagem é que abriu toda a Bíblia, é que fez-nos conhecer que Deus é nosso Salvador e não é mais que um. Eu quero até ler, são coisas simples, mas eu quero ler isso também. Que as pessoas têm a sua crença adulterada, dizendo que crê no irmão Brana, e elas não têm nada do irmão Brana, certo? Tem alguma coisinha que não é da revelação do irmão Brana. É isso que eles possuem. A semente não herda com a palha. Ele fala sobre Maria. E Maria representa o Pentecoste. E Pentecoste foi como Maria, diz o profeta, parágrafo 143, 144 em diante desta mensagem. E ele diz: veja o que fez Maria. Que fez Maria incorreto. Numa festa pentecostal, numa ocasião, ela enfrentou a um montão de dignatários, sacerdotes, quando seu filho, ela não o pôde encontrar em nenhum lugar. E ela regressou a uma viagem de 3 dias. Ela o havia deixado como a igreja moderna hoje. Ah, se o irmão Brana pudesse viver hoje, como ele não pode, é você. Vivendo hoje, você tem que dizer a mesma coisa. A igreja da mensagem, ela tem que regressar também. E aonde ela tem que regressar? Ela não encontra Deus hoje. Ela tem que regressar em 63. Ela tem que regressar na revelação. Maria teve que regressar caminho de 3 dias para encontrar o seu filho. E encontrou onde? No templo. E você pode regressar agora, não é 3 dias, não, mais de 40 anos. Você regressa para encontrar Deus. Onde? No Monte Pôr do Sol. Onde ele veio, onde ele se manifestou e desceu para ser encarnado no sétimo anjo, porque o sétimo selo o traz de novo à terra. Almas encarceradas, 217. Então, o sétimo selo trouxe de novo Cristo na terra. O sétimo selo é o sétimo anjo. O que é um selo? Um ministério. Um selo é um ministério. Vamos sempre guardar isso daqui, que eu quero caminhar nesta mensagem pensando nisso. O que é um selo? É a saída de um ministério. O que é o sétimo selo? A saída do sétimo ministério. Era a saída de um ministério. Mas o que era? A saída do sétimo anjo, do sétimo ministério. Eles não viram isso. Eles vão ver a saída de um ministério, um selo antes do irmão Brana, que é o 5º e o 6º selo, cumprido por volta de 1940 a 45, estava cumprindo aquele selo, 5º selo, parte do 6º selo. E você sabe que é parte do 5º selo, porque ainda falta 144 mil para completar aquele 5º selo. Mas onde foi que começou? Começou ali. Foi o 5º selo, as almas debaixo do altar, é exatamente naquele espaço de tempo, quando Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin mataram os judeus. Certo? Mais de 6 milhões de judeus eles mataram. E ali eles estavam debaixo, entrando para debaixo do altar. Era o 5º selo, os judeus. Depois veio a manifestação espiritual do 6º selo, porque o sol escureceu, e o eclipse que deu quando o Papa foi a Jerusalém pela primeira vez, e chamado Paulo, indo a Jerusalém como Paulo, lá no princípio, agora vem Paulo, aqui no fim também, indo a Jerusalém. Mas quando ele foi, o Papa foi a Jerusalém. Nesse tempo, ao invés de trazer luz, trouxe um eclipse. Então, a lua entrou em um eclipse. Ela não teve luz.
não produziu luz. Aonde estava a luz? A luz estava com o 7º mensageiro, não em Jerusalém, porque não adiantava a luz em Jerusalém, não era tempo de luz em Jerusalém, era tempo, luz no entardecer, luz na América do Norte. Então você vê que Deus trabalha de uma forma e o homem, com a sua sabedoria, trabalha de outra. Pela primeira vez, o homem, o Papa Paulo, indo lá em Jerusalém, trouxe um eclipse. E brana entre os gentios, sendo a luz do entardecer, Cristo nele, manifestando esta luz do entardecer. E as pessoas não percebem aquilo. Então a igreja está perdida também. Até a igreja da mensagem, depois de 40 anos, ela está tão perdida que lá atrás, ela já saiu dizendo que o irmão Branham não tinha revelado trovões. Ela estava dizendo, Deus não cumpriu sua palavra. E uma igreja que diz que Deus não cumpriu sua palavra, quando Branham estava na terra, que era um mensageiro do 7º selo. O que é um selo? É um mensageiro, é uma mensagem, é um ministério. Mas eles não viram esse ministério. O povo dos Estados Unidos viveu com esse mensageiro, viveu nesse ministério, mas não conheceu esse ministério. Tem muita gente que vive conosco hoje, mas também não conhece esse ministério. Vive aqui no Brasil, ouve, até gosta, até ajuda, mas não conhece o ministério. Agora não tem o 8º selo. Agora é só o ministério da noiva, que não começa a parte, ele começou nos dias do irmão Branham. A igreja começou com Jesus Cristo. Você conhece ela no Pentecoste, mas o Pentecoste estava mostrando o que Jesus tinha feito. Os apóstolos no dia de Pentecoste tinham que pregar o que Jesus tinha feito. A mensagem deles para frente é o que Jesus tinha feito. A mensagem da igreja, da mensagem do profeta, o que ela tem que pregar, o ministério dela para pregar, é o que Deus fez nos dias de William Branham. Foi ali que Deus veio em carne humana e manifestou o seu ministério novamente. Amém. Para a sua igreja. Vamos mais um pouquinho. E ela regressou a uma viagem de 3 dias. Ela o havia deixado, como a igreja moderna hoje, por volta de 3 vezes 5 ou 25, tem abandonado a igreja, ou ao redor de 50 anos atrás, ou 75. O irmão Branham foi falando para mostrar onde é que a igreja deixou Deus. Ele já estava vendo a igreja deixando Deus quando começou o avivamento no Brasil. O irmão Branham estava vendo lá atrás a igreja perdendo Deus quando ele nasceu. Ele falou por volta de 50, 75 anos, quando você sabe que ele pregou isso aqui em 64. Ele está mostrando muito lá atrás, onde a igreja perdeu Deus, onde Maria andou 3 dias, mas José, aí que ela lembrou, cadê Jesus? A igreja andou 40 anos. Cadê o 7º selo? Agora não é cadê Jesus, não. A igreja perdeu o 7º selo. Ela tem que voltar, então, lá em 1963 e encontrar o 7º selo no Monte Pôr do Sol. O que é um selo? Um ministério. A saída de um ministério. Foi a saída do ministério de William Branham. Eu vejo isso daqui tão claro. E você sabe que só a misericórdia de Deus pode dar as mensagens que nós temos. Não é consagração, não é pulo, não é grito, não é jejum, não é oração. É a hora da mensagem. Quando Deus tem uma mensagem, a hora dela, o homem nem força tem que fazer. É hora daquela mensagem. Abre a tua boca e eu te encherei.
Ele não tem que clamar. A hora da mensagem do Pentecoste não era nem para clamar, não era para orar. O que Jesus falou para eles? Ficai em Jerusalém, orando, pulando, gritando, até que sejais revestidos do poder de Deus. Não. Ficai em Jerusalém. Nem falou que jeito para eles ficar. Ficai. E eles ficaram. E ficaram 1 dia e nada, e 2 dias e nada, e 9 dias e nada. Mas no 10º dia, eles não percebiam que precisava de 10 dias para cumprir o Pentecostes. Eles não percebiam. A igreja não percebia que precisava de 40 anos da revelação dos selos até 63 para formar o tipo que o William Branham pregou. A noiva saindo das denominações é como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. E a noiva saiu das denominações com a mensagem dos selos. É os selos que te tira da denominação. Quando você não tem a revelação dos selos, você tem uma denominação. Se você não tem a revelação do 7º selo, você tem uma denominação. Amém. Só de saber, a gente soube onde perdeu e vamos buscar onde perdemos. Agora, eu quero que vocês notem outra coisa. Maria deixou Jesus lá atrás, e o irmão Branham fala aqui no parágrafo 144, a semente não herda com a palha. Maria deixou cair a cortina. Ela fez exatamente a coisa que não devia fazer. Chamá-la Deus, mãe de Deus. Uma mãe deve ter mais sabedoria que seu filho. E ela perdeu o filho. Uma mãe deve ter mais sabedoria que seu filho. E ela disse: teu pai e eu temos te buscado com lágrimas dia e noite. Teu pai disse, eu... Aí vem essa parte, reclamando que o nascimento não foi sobrenatural, reclamando que a revelação dos selos não foi sobrenatural. E William Branham diz que foi. Ele disse: tenho pregado uma mensagem ungida, foi a revelação dos 7 selos. Festa das Trombetas, 36. Eles estão como Maria, o povo da mensagem. Pentecostais estavam como Maria. Agora o povo da mensagem está como Maria, reclamando que o ministério de William Branham foi um homem apenas, e que o ministério não foi sobrenatural, porque a revelação dos selos é sobrenatural. Tudo que você vai encontrar é natural, mas o selo foi o que diz William Branham, aquilo é sobrenatural. E foi que o anjo disse para o irmão Branham: não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Eles não vão aprender. Não tente ensinar para eles, não. Eles não aprendem, eles são bebês. Você pega crente da mensagem de 30, 40, 50 anos, e eles estão sendo bebês espirituais. Não tente explicar selos para eles, novo nome, 7º selo revelado, 7 trovões. Eles não entendem. Reclamando que o nascimento não foi sobrenatural, que José era o pai de Jesus. Eu e teu pai estamos à sua procura. Quando ela estava ungida, lá no princípio, ela diz que tinha recebido do Espírito Santo. Concebi do Espírito Santo, recebeu crítica. Isso é quando as pessoas na hora recebem do Espírito Santo, e elas são espirituais, são vaso do momento para receber aquela palavra, elas testificam de uma forma espiritual. Olha, isso daqui eu recebi do Espírito Santo. Passam uns anos, ele diz: não, isso daqui era a mensagem de um homem chamado Branham. Maria também pensou assim.
ela negou o nascimento sobrenatural. Olha, eu gosto disso, eu não estou com a mensagem, que é a Festa das Trombetas 101, onde o Mombrana diz que você tem que nascer de novo da mensagem. Maria negou o nascimento sobrenatural. O povo da mensagem tem que nascer de novo da mensagem. Tem que nascer porque eles negam o nascimento sobrenatural. Eles negam o nascimento da mensagem, porque nascer da mensagem, outra vez, não chega a ter nascido do Espírito lá atrás, agora eu tenho que nascer da mensagem. Fala com Brana. Tá, mas você tem esse parágrafo, mas Brana estava tão ungido para pregar esta mensagem, a união invisível da noiva, que você não pode duvidar. Você tem que estar ungido também com esta mensagem, com este nascimento. Ela negou o nascimento sobrenatural. Pentecostes tomou o falar em línguas. Eles negaram o nascimento da palavra. O povo da mensagem tomou apenas a primeira e segunda etapa. Eles negaram o sobrenatural. Eles negaram a revelação dos selos. Isto é exatamente o que fez. Eles tomarão parte disso, porém não o resto. Negou o nascimento da palavra como fez Maria. Olha, irmão Brana não podia estar aqui. Deus levou ele lá atrás porque tinha que ter alguém para pregar isso aqui na frente. Tinha que ter alguém. E Deus sabe que eu não me considero nada mais que um pastor, já está bom demais. E olha, ainda não tenho cumprido talvez todos os requisitos. Talvez eu não tenha requisito suficiente para isso. Talvez minha família não tem requisito suficiente, meus filhos não têm requisito suficiente, não pode me ajudar para um requisito desse, então eu só estou aqui por graça e por misericórdia. Estou aqui porque os que têm filhos bons, filhos crentes, filhos que dão exemplo, os que têm, não têm a revelação. Então Deus tem que tomar um outro tipo de gente, não baseado em família, mas baseado na fé do dia, na revelação da hora. Não ferindo também sua palavra, mas Deus vem fazendo isso. Tomou um Wesley para ser um mensageiro, quando não podia pela Bíblia ser nem pastor. Alguém diz, você é louco. Estou falando pela Bíblia, que muitas vezes pela Bíblia nem eu posso. Tem que ser claro. Você tem que cruzar o rio. Não vou nem falar do jeito que ele fala. Tem que ser assim mesmo. Mas as pessoas não percebem, quer se apresentar como santos. Deus está usando o nosso ministério por graça também. Entende? Por graça, por misericórdia, por bondade dele. Ele diz, não tem outro, vai você mesmo. Eu sempre tenho pregado isso. Não tem outro. Tem santarrões por aí, mas não tem revelação, não vai adiantar nada. Tem outros que têm filhos bons, famílias todas na igreja, mas não tem nada, não sabe nada do selo. Se falar em terceira puxada para eles, que o Cordeiro saiu do trono, eles não entendem isso. Então ele tem que tomar alguém. Então eu não quero me apresentar aqui como um alguém importante que Deus está tomando, porque eu sou importante, minha família é importante. Tem nada de importante, nem em mim, nem na minha família. O que tem de importante aqui é a palavra. E quando Deus tem que usar, Ele usa quem Ele quer. Ainda que não estamos tão arrebentados assim, mas também não quero nos elevar. Não há necessidade disso. A palavra é Deus, a mensagem é Deus. Se a pessoa, meu irmão Brana, podia ser reprovado, se ele fosse reprovado porque a Rebeca não ouvia, porque o Billy Paul teve que morar na casa da avó. Já pensou bem como que a coisa é dura? Então, você vê, o Wesley está falando de Wesley, porque nem a esposa dele cria no ministério dele. E um homem que a esposa não crê, hoje você sabe, um homem que a esposa não crê no ministério dele, não vive o ministério dele, ele não serve para ser pastor. E é Bíblia. Mas Deus passou nesses dias, não achou um outro. Você sabe quando Deus faz uma coisa e não acha outro, mas não tem ninguém.
Deus olhou do céu para a terra, não havia um justo, nenhum sequer. Ele disse, o negócio é eu descer lá. Não tem ninguém, não tem um. Aí Deus olha e diz, mas não tem um para representar a era de Filadélfia. A esposa desse homem ainda não crê nele, faz campanha contra o ministério dele. É ele mesmo que eu quero. Vai você, porque não tem outro ainda. Aleluia. Então eu tenho que ajudar vocês nisso. Deus está tendo esse ministério aqui comigo, é porque Ele não achou outro. Se eu tivesse um outro melhor, que tivesse revelação, que tivesse luz da palavra, e filhos melhores que os meus, mais obedientes que os meus, que não ferisse a palavra, Deus tinha escolhido. Então vocês têm que saber que ninguém tem que se sentir avantajado por ser nem da minha família. Você tem que ter a revelação. A única coisa que te salva é ser revelado na palavra do dia. É saber que Deus tem te amado e que Deus tem te dado essa luz. E você não vai para o céu por pertencer à minha família. E você não vai no rapto porque é meu filho, minha filha, minha esposa. Porque vocês são meus irmãos. E nem porque eu prego, eu vou no rapto. Isso é tudo a graça de Deus. Entra debaixo dessa graça de Senhor. Eu não mereço o que eu tenho. Eu não mereço o natural, nem o espiritual. Mas eu estou aqui por sua misericórdia. Aleluia. Negou o nascimento, a revelação. O povo da mensagem sabe que o sétimo anjo, o que é que o sétimo anjo vai fazer? Leia a mensagem dele, de William Branham. O sétimo anjo vai revelar a palavra. O sétimo anjo tomará os cabos soltos e unirá. Quer dizer, vai produzir luz. Cabo solto não produz luz. E por que eles não aceitam? Porque eles não crêem. Eles tomam alguma coisa, mas perde a palavra. 145. A semente não herda com a palha. Porém, observe, não haverá mais organizações depois disto. Observe, a própria palavra de apenas 12 anos, uma coisinha ali na casca. Ele disse, não sabeis que eu devo estar nos negócios de meu pai? A própria palavra com 12 aninhos. Irmão Brandão, uma coisinha ali na casca. Sendo, você disse que você e José são meu pai e mãe? Que é isso? Você não sabia, Maria, que eu devia estar nos negócios de meu pai? Hein? Você não sabia que William Branham tinha que revelar selos, trovões? Você quer fazer sua coisa natural agora? Não sabeis que devo estar nos negócios de meu pai? A palavra corrigiu a igreja ali mesmo. Não sou eu, não é Franca que está corrigindo o povo dos Estados Unidos. É a palavra. A palavra está corrigindo o povo dos Estados Unidos, do Brasil e de qualquer parte do mundo. A palavra está corrigindo, mostrando para eles que o nascimento, a palavra que foi revelada nos dias de William Branham, o sétimo selo, é um nascimento sobrenatural. Não é natural. Se você é natural, você conhece coisas naturais, porque as coisas espirituais são reveladas aos espirituais. Isso é o que Paulo diz. 146. A semente não herda com a palha, tradução de Goiânia. Por que estás fazendo todas essas coisas? Tu sabes que não podes fazê-lo. Fecharemos nossas portas, não te deixaremos entrar. 147.
Não sabeis que eu devo atender os negócios de meu pai? Claro, claro, o verdadeiro encontro sobrenatural. 148. Ela reclamou que ele era filho de José, um simples homem. Oh, vocês que crê, Deus e seu filho, um simples homem. Eu tenho que pegar tudo isso aqui, não tem jeito, eu não aguento. Vocês, olha assim, Deus e seu filho, um simples homem. O que fez Pentecostes? Reclamar que ele é um de três. O que fizeram os irmãos da mensagem? Reclamar que ele é 2 de 3. Com essa mensagem de Deus e seu filho à parte, reclamar que ele é 2 de 3. Escuta, isso é bom. Reclamar que ele é 1 de 3. Sei que isso dói. 1 de 3, mas ele foi todos os 3 em um. Qual que vocês querem? Dualistas da mensagem. Vocês que dizem que tem uma mensagem de alguém dos Estados Unidos. Você acha que é uma grande coisa? Vai ler a mensagem, vai ter revelação, Maria. Vai ter revelação para poder você ver isso daqui, ó. Mas ele não é 1 de 3. Mas ele foi todos os 3 em um. Mas ele mesmo falou que Deus não é como o seu dedo. Aí você tem que atirar o dedo. Então porque você pensa que Deus não é um. Deus é um. De toda forma, se ele não é como o seu dedo, mas ele é um. Mas ele foi todos os 3 em um. Porém os pentecostais, sim, ele é o Filho do Pai e do Espírito Santo. Porém a real palavra verdadeira fala aí mesmo e diz: eles não são 3 deles, há um deles. Não conheceis a palavra de Deus, fazer não 3 deles, mas um. 149. A semente não arda com a palha, tradução de Goiânia. Notem, não haverá mais portadores, igrejas mães, denominações, depois desta casca portadora, porque depois da casca não há mais, não tem restado nada então, senão o grão. E quem era o grão? Nos dias de Brana, só restou o grão. É isso correto? Tem que ser o grão, tem que ser a mesma classe que foi à terra, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, você vê Jesus Cristo mesmo ontem, hoje nos dias do irmão Branham. Também. As mesmas obras. Por quê? Era Deus personificado, era Deus humanizado, fazendo as mesmas obras. Agora note bem que o ministério do último dia, da noiva, é um ministério composto. Guarde bem isso, é o ministério de Deus num corpo. Não apenas a encarnação de um homem, mas Deus num corpo. Nós todos pertencemos a um corpo. Nós somos pequenos órgãos desse grande organismo, formando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, temos que estar no lugar certo, a mão no lugar certo, o olho no lugar. Já pensou bem se o olho estivesse aqui atrás? O olho tem que estar no lugar certo. Quer dizer, você tem que enxergar o profeta como ele é. E você ter o olho no lugar certo. Se você não enxerga profeta como profeta, você enxerga uma igreja sem olho. Porque o olho da igreja é o profeta. É a visão maior, é o maior que tem. O irmão Branham foi mostrando os pés, Lutero, coxas, Wesley, lábios. Ele chegou a pregar a mensagem também, dizer lábios os pentecostais. E logo acima ele diz os olhos proféticos.
e depois vem a mente de Cristo, que não para sobre os lábios, mas sim sobre os olhos. A inteligência de Deus vem sobre o profeta. O profeta são os olhos vindicados de Deus na terra, os olhos de Deus que está olhando por toda a terra. Os 7 olhos de Deus por toda a terra. Paulo foi um olho e Brana foi o último olho de Deus por toda a terra. Mas está sobre os pentecostais, sobre os pentecostais. Este é o ministério. Agora sabe, o ministério do profeta foi aqui, olhos. Mas ele não ficou só aqui. O ministério de William Branham não era só aqui. O ministério dele era de pedra de coroa, que é a mente de Cristo. Aquela pedra de coroa que vocês vêem ali em cima, amor, Jesus, aquilo ali é Cristo. Isso é o que está acima do 7º mensageiro que vocês vêem ali, Brana, Laodiceia, amor fraternal, Brana. Logo acima vem o Espírito Santo soldando todas as virtudes para poder revelar os mistérios que está no olho de Deus, na pedra de coroa, lá em cima. Este é o grande olho. Na América tem, até no dólar tem o grande olho. A pirâmide escrito lá o grande olho. O que era isso? Era um profeta, eles não sabiam. Era Deus olhando na América do Norte com um olho chamado William Branham. Era o olho de Deus naquele dia. Mas eles, como não podem enxergar essas coisas. Olha, 150. Um espírito vem sobre a noiva para fazer as mesmas coisas que ele fez. Veja, é novamente a reprodução do grão. É novamente a reprodução do grão. O que está acontecendo? O Espírito vem sobre a noiva para fazer as mesmas coisas. Eu quero que vocês notem o que o irmão Branham estava mostrando, porque ele estava ali fazendo parte daquela igreja. Irmão Branham estava fazendo parte daquela igreja. O que Jesus fez, aquela igreja foi comissionada a fazer. O que Branham fez, a igreja dos seus dias foi comissionada a fazer. É no dia certo para fazer, porque naquele dia é o dia da manifestação de Deus, do olho de Deus e de seus filhos. Amém? Aí está. A própria moeda americana testifica. Eu acho que se nós pudéssemos tomar hoje o nosso real, testifica que agora a mensagem é real. Mas porque tudo, já tivemos tantas lutas com réis, cruzeiro, cruzado, né? Tivemos tanto problema, e porque chegou exatamente no tempo certo, real. Não estou falando nada, isso testifica da noiva, testifica que essa mensagem é real. Ela não é um dinheiro, ela é real. Ela não tem um valorzinho, ela é o maior valor do mundo, ela é real. Esta mensagem, se o olho, a pirâmide estava testificando do olho de Deus nos Estados Unidos, até a nossa moeda pode testificar dessa mensagem. Estou usando apenas a palavra real. Que essa mensagem aqui, ela é real, ela não é uma brincadeira. Para você ver que nós temos aí homens sábios que não estão entendendo o que um homem que nem eu está pregando. Filho, então você tem que saber que não sou eu, filho. Eu sou de 4º ano, um rapaz de 4º ano, para falar para um teólogo, o teólogo entende tudo. O teólogo fala e o rapaz de 4º ano não entende. A coisa agora mudou. O velho de 4º ano está falando e os teólogos não estão vendo, não estão entendendo e nem recebendo. Porque ver é receber. Se você vê e não recebe, porque você não vê. O dia que eu vi essa mensagem, eu recebi. Eu não importei que eu ia ficar sem membros, eu ia ficar sem dízimo, eu ia ficar sem gente. Deus sabe que eu fui assim. Não é que eu sou peitudo, não. É que quando eu vejo que a coisa é verdade, pode doer até em mim mesmo. Vamos em frente. Você vai ficar sem gente, não tem problema. A palavra é verdade.
O que manda é a palavra. Eu não estou aqui como Maria, perdido, dando valor ao natural, querendo passar a glória do sobrenatural, dos selos, para o natural, para pessoas que têm conhecimento, para teólogos. Não, eles têm que saber que eles não sabem isso. Eu não vai dar tempo de eu ler aqui mais algum parágrafo, que o irmão Brana mostra isso. Mas deixa eu ler aqui o 152, no meio do parágrafo. Ele já falou Lucas 17:30, vindicar Hebreus 13:8, vindicar São João 14:12, vindicar toda a sua palavra, vindicar Hebreus, ou melhor, capítulo 10 de Apocalipse, da abertura dos 7 selos. Daqui depois que ele pregou os selos. Ele está dizendo aqui que vinha tudo isso, esta vindicação de Apocalipse 10, da abertura dos 7 selos, e os mistérios de Deus, mesmo a semente da serpente, tudo seria manifestado, divórcio e casamento, e todos esses mistérios que têm estados ocultos, sob os pilares de todos esses anos dos teólogos. Os teólogos, todos estes anos, não puderam ver isso, vou repetir, sob os pilares de todos esses anos dos teólogos, e assim por diante. Porém, a hora é agora, não do teólogo, mas do profeta, de Brana, Deus, Filho do homem, numa carne nessa terra, para revelar. Esse é o negócio do Pai. Amém. 153, a semente não é com a palha, cumprindo esta era, quando 7 selos estão provando que as denominações têm sido tão somente portadoras. Esse é outro dos negócios do Pai, provar. E o negócio do Pai agora é mostrar a vocês que essas denominações não são dele. Qual é o negócio do Pai hoje? O negócio do Pai hoje é provar para vocês que essas denominações não são dele. E que esse povo que diz que Brana não revelou selos, trovões, novo nome, é porque são denominações, não são dele. São um sistema de feitura humana que nega a palavra. Isso é correto. Olha, dó, irmão, eu tenho de todo mundo. Dó eu tenho. Mas a coisa não está mais em dó, a coisa está na palavra. Você acha que Deus não tem dó? Tem hora que eu dou uma paradinha, gente. Será que eu tenho mais dó que Deus? É que Deus não tem dó, que carro pega criança e mata, malandros pegam criança. Que isso? Deus tem dó, mas Ele não pode fazer. Ele não pode fazer, não pensa, se Deus fosse fazer então tudo o que nós queremos, que nós achamos que é correto, Deus não podia nem deixar a morte mais estar no nosso meio. Por isso que a morte que não está no nosso meio é a espiritual. Não tem morte espiritual aqui mais. A morte agora saiu fora, só tem vida. A vida é a palavra. Esse é o ministério do selo. O que é um selo? É um ministério. É a saída de um ministério, é a saída do ministério de William Brana. O que é o selo? Vai na mensagem, a festa das trombetas, 232, onde o irmão Brana diz que o 7º selo termina com o rapto da noiva. Então, o que é o 7º selo hoje? É a saída do ministério da noiva. Eles entenderam o ministério de Paulo? Não, nem os pentecostais não entenderam até hoje. Só fala língua estranha, aquela balbúrdia danada, mas não sabe de nada da revelação que Paulo tinha nos seus dias, nem do batismo em nome de Jesus Cristo. O que eles sabem então da mensagem? O povo da mensagem, que povo amado, graças a Deus, que povo bom, amado. Mas Deus não vai levar ninguém para o céu, porque nós falamos, Deus, esse povo é amado, Senhor, esse povo é maravilhoso. Ele diz, se ele fosse maravilhoso, ele escreveu na minha palavra. Deus é assim.
Se eles são bons, maravilhosos, eles creriam no meu profeta. Se eles são povo da mensagem, maravilhoso, santo, eles creriam nessa revelação. Eles saberiam que eu tenho um novo nome. Se eles fossem santos, eles receberiam a mensagem hoje, porque esse ministério é para aperfeiçoar os santos desse dia. Senhor, muito obrigado por mais essa vez que nós temos inclinado diante de Ti, e que o Senhor pareça e que nós diminuamos a cada dia, mas que a sua palavra, a sua revelação seja notória neste país e nos demais países que têm que ouvir esta verdade, e que não é a minha mensagem, mas é a revelação do Senhor, através do seu 7º olho, que nós podemos agora enxergar também um selo, a saída do ministério do profeta desta era, que foi o 7º selo revelado, onde o povo não pôde receber, porque o seu profeta diz: o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Obrigado, Senhor. Primeiro selo 68. Obrigado por podermos crer e ver essas coisas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor Deus quer estar. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu Pai, me abandonar. Ele está sempre ao meu redor para me amparar. Ao meu redor Deus quer estar. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor Deus quer estar. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar.